No exame do ultrassom, a médica ficou pálida e pediu que a enfermeira saísse da sala. Depois me puxou de lado e disse que eu precisava sair daqui agora e me afastar do meu marido imediatamente. Quando perguntei o motivo, ela respondeu que eu ia entender quando ela me mostrasse aquilo. O que apareceu na tela me deixou sem ar. Eu estava grávida sim, mas o que a médica me mostrou nas imagens do ultrassom mudou completamente tudo o que eu pensava sobre minha vida, meu casamento e especialmente sobre o homem com quem eu dividia a cama há mais de 30 anos. Aquele exame não revelou apenas uma gravidez. Revelou uma traição tão profunda, tão cruel, que até hoje, quando lembro, sinto meu estômago revirar. E o pior de tudo é que a criança que crescia dentro de mim não era a única evidência do que estava acontecendo. A médica me mostrou detalhes nas imagens que só poderiam significar uma coisa. Meu marido não estava apenas me traindo. Ele estava envenenando minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E tudo estava ali, registrado naquele exame, na minha própria barriga. Se você está me ouvindo agora, deixa aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa história. E se você gosta de histórias reais da vida, histórias de superação, se inscreve no canal porque eu vou te contar cada detalhe do que aconteceu comigo. Como eu descobri a verdade, como enfrentei essa situação e, principalmente, como eu consegui dar a volta por cima quando tudo parecia perdido. Fica comigo até o final, porque essa história está só começando. Meu nome é Alzira. Tenho 63 anos e durante 32 anos eu acreditei que tinha um casamento sólido. Eu me casei com o Geraldo quando tinha 31 anos. Ele era caminhoneiro, viajava muito, mas sempre voltava para casa. Sempre foi um homem trabalhador. Eu não podia reclamar disso. Nós tivemos 2 filhos, o Marcelo e a Juliana. Criei os 2 praticamente sozinha porque o Geraldo vivia na estrada. Acordava de madrugada para fazer marmita para ele levar nas viagens. Cuidava da casa, dos meninos, trabalhava como costureira em casa para ajudar nas despesas. Eram tempos difíceis, mas eu nunca reclamei. Achei que estava construindo uma família, sabe? Aquele sonho que a gente tem de envelhecer junto, de ver os netos crescerem, de ter um companheiro na velhice. Quando os filhos cresceram e saíram de casa, eu pensei que finalmente ia ter um tempo para mim e para o Geraldo. A Juliana se casou e foi morar em Ribeirão Preto. O Marcelo arrumou um emprego em São Paulo e também saiu. Ficamos só nós 2 na casa em Campinas. Eu tinha 58 anos na época e comecei a sentir umas coisas estranhas no meu corpo. Enjoo, cansaço, aquela sensação estranha. No começo, achei que era a menopausa fazendo das suas. Já tinha passado por ela há alguns anos, mas sei lá, pensei que podia ser algum desarranjo hormonal. Mas aí a menstruação que já tinha parado há anos voltou. Fiquei preocupada e marquei consulta com a ginecologista. A doutora Márcia era minha médica há mais de 15 anos. Uma mulher séria, competente. Ela me examinou e ficou com uma cara estranha. Me pediu para fazer uns exames de sangue e um ultrassom. Quando saiu o resultado do sangue, ela mesma me ligou. Disse que precisava me ver com urgência. Lembro que meu coração disparou. Pensei que fosse câncer, alguma doença grave. Marquei o ultrassom para a semana seguinte e fui com o coração apertado. Era uma terça-feira de manhã. Lembro que o Geraldo tinha viajado no domingo e só ia voltar na sexta. Fui sozinha para a clínica. A sala de ultrassom era pequenininha, meio escura, com aquele cheiro de gel e álcool. A enfermeira era uma moça jovem, simpática. A doutora Márcia chegou alguns minutos depois. Deitei na maca e ela começou o exame. Passou o gel gelado na minha barriga e foi deslizando o aparelho. Eu olhava para a tela sem entender muito bem o que estava vendo. Aquelas manchas pretas e brancas, sabe como é. Mas percebi que ela ia pausando, voltando, olhando o mesmo lugar várias vezes. A expressão dela mudou completamente. Ficou séria, tensa. Ela pediu para a enfermeira sair da sala. Disse que precisava fazer umas medições mais detalhadas e que ia demorar um pouco. Assim que a porta fechou, a doutora Márcia parou o exame, me olhou nos olhos e disse que eu precisava sair dali imediatamente e me afastar do Geraldo. Eu gelei. Perguntei o que estava acontecendo.
Ela apontou para a tela e começou a me explicar. Eu estava grávida. Grávida com 63 anos. Já era chocante o suficiente, mas não era só isso. Ela me mostrou que o bebê apresentava algumas características específicas nas imagens. Acúmulo de líquido em lugares que não deveria ter. Manchas estranhas no meu útero. Ela disse que aquilo não eram características normais de uma gravidez. Eram sinais de que eu estava sendo exposta a substâncias tóxicas. Veneno. Alguém estava me envenenando. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. A doutora Márcia me explicou que ela tinha visto casos assim antes. Envenenamento lento, progressivo, geralmente com arsênico ou outros metais pesados. E a gravidez em si era praticamente impossível na minha idade de forma natural. Ainda mais considerando que eu já tinha passado pela menopausa há anos. Ela suspeitava que eu também estava sendo medicada com hormônios sem saber. Alguém estava colocando coisas na minha comida, na minha bebida, e esse alguém só podia ser uma pessoa. A única pessoa que morava comigo. Geraldo. A médica chamou a enfermeira de volta e pediu que ela ficasse comigo enquanto ela fazia algumas ligações. Eu estava em choque, tremendo, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Em meia hora, ela voltou com um papel na mão. Tinha conversado com um colega toxicologista e com a polícia. Eu precisava fazer exames de sangue específicos imediatamente para detectar que tipo de substância estava no meu organismo. E, principalmente, eu não podia voltar para casa. Não podia avisar o Geraldo de nada. Ela me levou pessoalmente para o hospital, para o pronto-socorro, e lá eles colheram meu sangue. Fiquei internada em observação. Liguei para Juliana e pedi que ela viesse urgente de Ribeirão. Não expliquei nada por telefone, só disse que eu estava no hospital e precisava dela. Minha filha chegou naquela mesma noite. Quando contei tudo para ela, vi o rosto da minha menina se transformar. Ela chorou, gritou, disse que ia matar o pai. Tive que acalmá-la. Os exames de sangue confirmaram. Eu tinha níveis altíssimos de arsênico no organismo e também estava cheia de hormônios sintéticos, estrogênio em doses cavalares. Alguém, e tudo apontava para o Geraldo, estava me envenenando aos poucos e ao mesmo tempo me entupindo de hormônios. A polícia foi acionada. Eles foram na minha casa com um mandado de busca. O Geraldo ainda estava viajando, então conseguiram revirar tudo sem ele saber. E sabe o que eles encontraram? No armário da garagem, escondido dentro de uma caixa de ferramentas, tinha vidros de arsênico, daqueles que usam para matar rato. Tinha também caixas e mais caixas de remédios para reposição hormonal, comprados sem receita pela internet. E tinha mais, muito mais. Eles encontraram documentos, papéis que mostravam que o Geraldo tinha uma outra família. Uma mulher em Goiânia com quem ele vivia quando dizia que estava trabalhando. Tinha fotos, tinha certidão de nascimento de 2 crianças que ele teve com essa mulher. Crianças pequenas, de 6 e 4 anos. Ele mantinha 2 famílias. E aparentemente queria se livrar de mim, mas de um jeito que não levantasse suspeitas. O plano dele era diabólico. Me encher de hormônios para simular uma gravidez impossível na minha idade. Enquanto isso, me envenenar aos poucos. Quando eu morresse, ele ia dizer que foi complicação da gravidez, que meu corpo não aguentou. Ia ficar com a casa, com a minha aposentadoria como viúva dele, e ia viver tranquilo com a outra família. Ninguém ia desconfiar, porque gravidez em idade avançada realmente pode matar. Ele tinha pensado em tudo. Ou quase tudo. Porque ele não contava que eu fosse fazer aquele ultrassom. Não contava que a doutora Márcia fosse perceber os sinais de envenenamento nas imagens. Quando a Juliana ficou sabendo de tudo, de todo o plano, da outra família, das crianças, ela entrou em desespero. O Marcelo veio de São Paulo no dia seguinte. Meus filhos estavam arrasados, revoltados. Eu era entorpecida. Não conseguia sentir nada. Era tanta informação, tanta traição, tanto horror, que meu cérebro simplesmente desligou. Fiquei 3 dias internada fazendo tratamento para eliminar o arsênico do corpo. Quanto ao bebê, os médicos disseram que dificilmente ia sobreviver. Meu útero estava danificado, meu corpo intoxicado.
E de fato, uma semana depois tive um aborto espontâneo. Foi triste, mas ao mesmo tempo um alívio. Como eu ia criar uma criança nessa situação, nessa idade, depois de descobrir tudo isso? O Geraldo foi preso quando voltou da viagem. Chegou em casa na sexta-feira e tinha 2 policiais esperando ele. Algemaram ele ali mesmo, na porta da nossa casa. Os vizinhos todos viram. A dona Neuza do lado quase teve um treco. O seu Valdir da esquina ficou de boca aberta. Foi o maior escândalo do bairro. Até hoje as pessoas comentam. Ele foi levado para a delegacia e confessou tudo. Disse que conheceu a Karina, a outra mulher, há 8 anos numa parada de caminhão em Goiás. Se apaixonou, começaram um relacionamento. Ela engravidou. Ele não teve coragem de me largar porque sabia que eu não ia aceitar dividir os bens, que ia ser uma briga feia. Então decidiu manter as 2 famílias. Mas com o tempo ficou insustentável. Muito caro, muito trabalhoso. A Karina começou a pressionar ele para assumir o relacionamento. Ele entrou em desespero. Foi quando teve a ideia. Me matar, mas de um jeito que parecesse natural. Pesquisou na internet, entrou em fóruns, aprendeu sobre venenos e sobre como simular uma gravidez. Começou a colocar arsênico na minha comida há mais de 6 meses. Doses pequenas, que iam me deixando doente aos poucos. E há 3 meses começou a me dar os hormônios. Misturava no suco de laranja que eu tomava todo dia no café da manhã. Ele preparava o suco para mim, dizia que era para me agradar, para cuidar de mim. E eu, trouxa, achava aquilo um gesto de carinho. Ele confessou tudo isso para o delegado. Disse que se arrependia, que não queria me matar de verdade, que só entrou em pânico, mas o estrago estava feito. Tentativa de feminicídio, envenenamento, bigamia. Ele ia preso por muito tempo. E foi. O juiz não teve pena. Condenou ele a 22 anos de prisão. Eu entrei com o divórcio imediatamente. Fiquei com a casa, com metade da aposentadoria dele, com tudo. A Karina, a outra, também entrou na justiça querendo pensão para as crianças. E conseguiu. Então o Geraldo agora está preso e ainda tem que pagar pensão para 4 pessoas. Ele que se vire. Mas a verdade é que durante semanas eu fiquei completamente perdida. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Olhava para as paredes da minha casa e via o fantasma dele em cada canto. A cadeira onde ele sentava para ver televisão. A cama onde a gente dormiu junto por mais de 30 anos. A mesa da cozinha onde ele tomava café enquanto me envenenava. Tive que fazer terapia. Comecei a tomar remédio para ansiedade. A Juliana quis que eu fosse morar com ela em Ribeirão, mas eu recusei. Aquela era minha casa. Eu que tinha cuidado dela durante décadas. Eu não ia sair dali por causa dele, mas tinha algo que ninguém sabia. Algo que nem mesmo a Juliana e o Marcelo sabiam. E foi isso que mudou completamente o rumo da minha história. Quando minha mãe morreu, há 15 anos, ela me deixou uma herança. Não era muito, mas era alguma coisa. Um pequeno sítio no interior de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. Meu pai tinha comprado aquilo décadas atrás, antes de falecer. Minha mãe manteve o lugar, mas nunca fez nada com ele. Quando ela morreu, passou para mim. Eu nunca contei pro Geraldo. Não sei bem por quê. Talvez algum instinto de preservação. Talvez porque era a única coisa que era só minha, que ele não podia tocar. Registrei tudo no meu nome de solteira. Pagava o IPTU todo ano com dinheiro que eu guardava do meu trabalho de costura. Ele nunca soube. E tinha mais, muito mais. Uns anos atrás, uma empresa de mineração entrou em contato comigo. Descobriram que no meu terreno passava um veio de água mineral. Queriam arrendar uma parte para exploração comercial. Ofereceram um contrato de 20 anos com pagamento mensal. Não era uma fortuna, mas era um valor bom. Uns R$ 5.000 por mês, todo mês, caindo na minha conta. Eu aceitei, mas de novo não contei pro Geraldo. Abri uma conta em outro banco, tudo separado. Durante anos aquele dinheiro foi entrando e eu fui guardando. Guardando para quê? Eu nem sabia. Para emergência, para velhice, para ter uma segurança. No dia que descobri a traição dele, eu tinha quase R$ 400.000 guardados naquela conta. R$ 400.000 que ele não fazia ideia que existiam. Quando caiu a ficha disso tudo, quando eu comecei a sair do choque inicial, eu percebi uma coisa. Eu não estava desamparada.
não estava na mão dele. Na verdade, eu tinha muito mais poder do que ele jamais imaginou. Ele achava que eu era uma coitada, dependente dele, que não tinha nada. Mas eu tinha. Tinha meu sítio, tinha meu dinheiro, tinha minha independência. E mais do que isso, eu tinha provas. Provas de tudo que ele fez. E eu ia usar isso. Não para me vingar de forma cruel, mas para garantir que ele pagasse por tudo e que eu saísse dessa história de cabeça erguida. A primeira coisa que fiz foi conversar com meu advogado. Dr. Reinaldo era advogado da família há anos. Tinha cuidado de umas questões de inventário quando minha mãe morreu. Contei para ele sobre o dinheiro guardado, sobre o sítio, sobre tudo. Ele me orientou. Disse que aquilo era patrimônio individual meu, porque foi herança e porque eu sempre mantive separado. O Geraldo não tinha direito a nada daquilo no divórcio. Era só meu. E eu podia usar aquele dinheiro como quisesse. E foi o que fiz. Comecei devagar. Fingi que estava arrasada, destruída, sem condições de nada. Quando o Geraldo me ligava da cadeia, chorando, pedindo desculpas, eu atendia. Falava com ele de forma fria, mas educada. Deixava ele pensar que eu estava quebrada, que minha vida tinha acabado. Ele chegou a me pedir para não prosseguir com o divórcio. Disse que quando saísse da cadeia, a gente podia recomeçar. Eu fingi que ia pensar. Deixei ele com esperança. Enquanto isso, por trás dos panos, eu estava reorganizando minha vida completamente. Peguei parte do dinheiro e reformei a casa inteira. Troquei os móveis, pintei as paredes, mudei tudo. Cada canto que me lembrava dele foi apagado. Doei a cama de casal e comprei uma cama nova, só para mim, queen size, com aqueles lençóis caros de algodão egípcio. Refiz a cozinha. Coloquei armários novos, fogão novo, geladeira nova. Tudo que ele tinha tocado foi substituído. A casa virou outra. Virou minha casa, não mais a nossa. Matriculei numa academia. Comecei a fazer musculação e pilates. Emagreci 8 quilos. Deixei o cabelo crescer e fiz luzes. Comprei roupas novas. Comecei a cuidar de mim de um jeito que nunca tinha feito antes. Percebi que tinha passado a vida inteira cuidando dos outros. Do marido, dos filhos, da casa e de mim. De mim, eu nunca cuidei. Aos 63 anos, eu resolvi que ia me colocar em primeiro lugar. E foi libertador. Voltei a costurar, mas agora não por necessidade, por prazer. Comecei a fazer roupas para vender numa lojinha virtual. Peças exclusivas, bem feitas. Fiz um curso de corte e costura avançado. Aprendi técnicas novas. Minha clientela começou a crescer. Não era pelo dinheiro, eu tinha dinheiro guardado. Era pela satisfação de fazer algo que eu gostava, de ser reconhecida pelo meu trabalho. E deu tão certo que em 6 meses eu já tinha encomendas para 3 meses na frente. Enquanto isso, fingi para o Geraldo que estava mal, que estava passando dificuldade. Quando ele ligava, eu suspirava, falava com voz cansada, dizia que estava difícil pagar as contas. Ele ficava preocupado. Dizia que quando saísse ia consertar tudo. Eu deixava ele acreditar nisso. Deixava ele pensar que ainda tinha algum controle, algum poder sobre mim. Mas na verdade ele não tinha nada. Ele estava preso, condenado, e eu estava livre pela primeira vez na vida. 6 meses depois da prisão dele, descobri mais uma coisa. A Karina, a outra mulher, me procurou. Apareceu na minha porta uma tarde. No começo senti raiva. Mas quando olhei para ela, vi uma mulher cansada, com 2 crianças pequenas agarradas na saia, olhos fundos, desnutrida. Ela não era inimiga, era outra vítima. Ela não sabia que o Geraldo era casado. Ele disse para ela que era viúvo. Mostrou até fotos falsas, histórias inventadas. Ela acreditou. Quando ficou grávida da primeira filha, ele disse que ia se mudar para Goiânia para ficar perto delas, mas sempre tinha uma desculpa. Sempre um trabalho, sempre uma viagem. Ela criou as meninas praticamente sozinha, com a ajuda financeira esporádica dele. Conversamos durante horas, choramos juntas. E sabe o que fiz? Ajudei ela. Dei dinheiro para ela alugar um apartamento melhor. Paguei um curso profissionalizante para ela aprender a ser cabeleireira. Apresentei ela para a doutora Márcia, que ajudou a matricular as crianças numa creche boa.
porque percebi que nós duas tínhamos sido enganadas pelo mesmo homem. E ao invés de brigarmos entre nós, devíamos nos apoiar. Viramos amigas. Até hoje ela me liga toda semana para conversar. As filhas dela me chamam de vó Alzira. Não são minhas netas de sangue, mas eu adotei elas no coração. O Geraldo quase enlouqueceu quando soube disso. Ligou para Juliana desesperado, dizendo que eu estava sendo manipulada, que a Karina era interesseira. Minha filha riu na cara dele. Disse que eu era sendo humana, algo que ele nunca foi. E cortou relações com ele. O Marcelo também. Meus filhos não querem mais saber do pai. Dizem que ele morreu para eles no dia que tentou me matar. Passou 1 ano. O divórcio saiu. Fiquei com a casa, com metade da aposentadoria dele conforme a lei manda e com minha dignidade. Ele continuou preso. Tentou apelar da sentença, mas não conseguiu. As provas eram muito fortes. Tinha os venenos encontrados na casa, tinha os exames provando que eu estava intoxicada, tinha a confissão dele. Não tinha como escapar. E foi quando decidi que estava na hora dele saber a verdade. A verdade sobre quem eu realmente era, sobre o que eu tinha. Porque durante 1 ano inteiro ele me ligava achando que eu estava destruída, pobre, dependente da pensão miserável que ele me pagava, achando que quando saísse da prisão ainda ia ter algum poder sobre mim. Eu deixei ele acreditar nisso o tempo todo. Mas chegou a hora de abrir os olhos dele. Marquei uma visita na penitenciária. Foi a primeira vez que eu ia vê-lo pessoalmente desde a prisão. Ele ficou todo animado quando soube que eu ia visitar. Ligou para Juliana dizendo que eu tinha perdoado ele, que a gente ia reatar. Minha filha me ligou rindo, perguntando o que eu estava tramando. Eu disse para ela confiar em mim, que ela ia adorar o que estava por vir. No dia da visita me arrumei toda. Coloquei um vestido novo, azul marinho, elegante. Fiz as unhas, passei batom vermelho, coloquei uns brincos de pérola que minha mãe tinha me deixado. Quando entrei naquela sala de visitas, senti todos os olhos em mim. As outras mulheres que estavam lá visitando maridos e filhos presos me olhavam com curiosidade. Eu não parecia uma mulher destruída. Parecia uma mulher poderosa. E era exatamente essa a impressão que eu queria causar. Quando o Geraldo entrou, escoltado pelo guarda, ele quase não me reconheceu. Arregalou os olhos. Eu estava diferente. Mais magra, mais arrumada, mais bonita do que ele me viu nos últimos anos do casamento. Sentei na cadeira em frente a ele, cruzei as pernas e sorri. Um sorriso frio, calculado. Ele tentou pegar na minha mão. Eu recuei. Disse que não era esse tipo de visita, que eu tinha vindo ali para esclarecer algumas coisas. A expressão dele mudou. Ficou preocupado. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que nunca estive melhor. E comecei a contar. Contei sobre o sítio que minha mãe me deixou e que ele nunca soube que existia. Vi a cara dele mudar. Contei sobre o arrendamento para a empresa de mineração. Sobre os 5.000 reais mensais que eu recebia há anos. Sobre os 400 mil reais guardados no banco. A cada palavra que eu falava, ele ficava mais branco, mais desesperado. Ele gaguejou. Disse que aquilo não era possível. Que eu nunca tinha dinheiro, que vivia reclamando das contas. Eu ri. Disse que eu fingia porque aprendi desde cedo que mulher que tem dinheiro próprio incomoda homem pequeno. E que eu tinha razão em esconder porque olha o que ele tentou fazer comigo quando achou que eu não tinha nada. Imagina se soubesse que eu tinha patrimônio. Ele tentou argumentar. Disse que aquele dinheiro era de comunhão de bens, que ele tinha direito à metade. Eu ri mais ainda. Disse que meu advogado já tinha resolvido isso. Herança não entra em comunhão. E como eu sempre mantive tudo separado, em conta separada, comprovadamente com origem na herança e no arrendamento do sítio, ele não tinha direito a 1 centavo. Estava tudo regularizado. Era só meu. A expressão dele foi de desespero total. Ele começou a chorar. Disse que então nunca tinha precisado fazer o que fez. Que se soubesse que eu tinha dinheiro, não teria tentado me matar. Que a gente podia ter vivido bem com aquilo. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que um dia eu amei, e senti apenas nojo. Disse que era exatamente por isso que eu nunca contei para ele. Porque eu sempre soube, lá no fundo, que ele só ficava comigo por interesse,
Pela casa que era minha de verdade, porque meu pai que tinha dado entrada. Pela minha aposentadoria que complementava a dele, por conveniência. Levantei da cadeira. Disse que tinha vindo ali só para ele saber disso. Para ele passar o resto do tempo preso, sabendo que enquanto ele estava naquela cela, eu estava vivendo minha melhor vida. Com dinheiro, com saúde, com liberdade. Disse que ele ia morrer preso, velho e sozinho, enquanto eu ia aproveitar cada segundo dos meus próximos anos fazendo tudo o que nunca pude fazer porque estava ocupada demais cuidando dele. Ele implorou, pediu perdão, disse que me amava, que cometeu um erro. Eu disse que erro é tropeçar na calçada. O que ele fez foi tentar um assassinato. Foi me envenenar durante meses, foi me trair durante anos. Foi criar uma segunda família enquanto eu cuidava da primeira. Aquilo não era erro, era maldade pura. E eu nunca ia perdoar. Saí daquela penitenciária com a cabeça erguida. Senti como se tivesse tirado uma pedra gigante das costas. Durante o caminho de volta para casa, dirigi com as janelas abertas, cantando junto com o rádio. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia realmente livre. Livre dele, livre das mentiras, livre da prisão que era aquele casamento. Nos meses seguintes, minha vida mudou completamente. Vendi a casa de Campinas, não aguentava mais morar ali. Tinha memórias demais, lembranças demais. Comprei um apartamento menor, moderno, num prédio com portaria, academia, piscina. Um lugar que era totalmente meu, que não tinha nenhum traço do passado. Decorei do meu jeito, com cores que eu gostava, quadros que eu escolhi, móveis que refletiam minha personalidade. Com o dinheiro da venda da casa, investi uma parte e resolvi realizar sonhos antigos. Sempre quis conhecer o Nordeste. Nunca tinha ido. Fechei a minha agenda de costuras por um mês e fui. Fui sozinha. Fiquei em Porto de Galinhas, conheci Maceió, passei uma semana em Salvador, comi acarajé na praia, dancei forró mesmo sem saber direito os passos, mergulhei em piscinas naturais, vi o pôr do sol mais lindo da minha vida. E em cada momento agradeci por estar viva, por ter sobrevivido, por ter escapado das mãos daquele homem. Conheci pessoas incríveis nessa viagem, outras mulheres da minha idade que também estavam recomeçando a vida, viúvas, divorciadas, mulheres que decidiram se colocar em primeiro lugar. Fizemos um grupo no WhatsApp. Até hoje conversamos todo dia, já até marcamos outra viagem juntas. Vamos para Bonito no ano que vem. Vou mergulhar em rio de água cristalina, ver peixe colorido, fazer flutuação. Aos 64 anos, vou fazer coisas que nunca fiz. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de design de moda. Sempre costurei, mas nunca estudei formalmente. Agora estou aprendendo sobre modelagem, sobre tendências, sobre como criar coleções. Meu sonho é lançar minha própria marca de roupas para mulheres maduras. Porque percebi que a gente é esquecida pela indústria da moda. Depois dos 50, é como se a gente não existisse mais. Mas a gente existe. A gente tem corpo, tem estilo, tem dinheiro para gastar. E merece roupas bonitas, que valorizem a gente. A Juliana está me ajudando com isso. Ela trabalha com marketing e está criando a identidade visual da marca. O Marcelo, que é contador, está cuidando da parte financeira. Meus filhos estão orgulhosos de mim. Dizem que nunca me viram tão feliz, tão realizada. E é verdade. Eu estou feliz. Uma felicidade que não depende de ninguém, que vem de dentro, de saber que eu sou capaz, que eu tenho valor, que eu mereço coisas boas. Quanto ao Geraldo, ele continua preso. Tentou me escrever várias cartas. Eu devolvi todas sem abrir. Ele não tem mais espaço na minha vida. Nem no meu coração, nem na minha cabeça. É como se ele nunca tivesse existido. Às vezes esqueço que fui casada. Quando alguém pergunta, levo uns segundos para lembrar, porque aquela parte da minha vida acabou. Virei a página. Comecei um livro novo. A Karina está bem também. Ela terminou o curso de cabeleireira e abriu um salãozinho pequeno perto da casa dela. Está prosperando. As filhas dela estão crescendo lindas e saudáveis. Volta e meia eu vou visitar elas. Levo presente, levo carinho.
Porque aprendi que família não é só sangue. É quem fica do seu lado quando tudo desmorona. É quem te estende a mão quando você mais precisa. Conheci um senhor chamado Ademir. Frequenta a mesma academia que eu. Viúvo, 70 anos, aposentado, simpático. A gente conversa bastante. Ele já me chamou para tomar um café algumas vezes. Eu ainda não aceitei. Não sei se estou pronta para isso. Mas não descarto a possibilidade. Não quero morrer sozinha. Mas também não preciso de ninguém para me completar. Se acontecer algo com o Ademir ou com qualquer outro, vai ser porque eu escolhi, porque eu quis. Não por necessidade, não por medo da solidão, por escolha. Completei 1 ano e meio desde que descobri a traição. 1 ano e meio desde que minha vida explodiu e depois se reconstruiu. E sabe qual é a conclusão que cheguei? Que aquele ultrassom me salvou a vida. Se a doutora Márcia não tivesse percebido os sinais de envenenamento, se ela não tivesse me tirado daquela situação, eu estaria morta hoje. O Geraldo teria conseguido. Eu teria morrido achando que era uma complicação da gravidez inesperada. E ele estaria livre, rico, vivendo com a outra família. Mas não foi isso que aconteceu. Eu sobrevivi. Eu venci. E mais do que isso, eu me encontrei. Encontrei uma Alzira que estava escondida há décadas debaixo de camadas de submissão, de dedicação aos outros, de anulação de mim mesma. Descobri que sou forte, que sou inteligente, que sou capaz, que mereço ser feliz. Hoje, quando me olho no espelho, gosto do que vejo. Vejo uma mulher madura, bonita, bem cuidada. Vejo rugas que contam histórias. Vejo cabelos brancos que conquistei o direito de ter. Vejo olhos que brilham de novo. Vejo um sorriso verdadeiro. Vejo uma sobrevivente. Vejo uma vencedora. Tem dias difíceis ainda. Dias que bate a tristeza, a revolta, a raiva do tempo perdido. 32 anos da minha vida foram com aquele homem. 32 anos que eu não recupero. Mas aprendi a não olhar para trás com amargura. Aprendi a olhar para frente com esperança. Porque se vivi 32 anos em uma mentira, ainda tenho pelo menos mais 20, 30 anos pela frente para viver na verdade. Para viver do meu jeito. Para viver para mim. Minha história não é só sobre traição. É sobre recomeço. É sobre uma mulher que estava sendo literalmente envenenada até a morte e conseguiu dar a volta por cima. Que descobriu que tinha recursos que nem ela mesma lembrava que tinha. Que usou esses recursos para se libertar, para se reconstruir, para se reinventar. É sobre não aceitar ser vítima. É sobre escolher ser protagonista da própria vida. Quando conto essa história para as pessoas, muitas não acreditam. Dizem que parece roteiro de filme. Mas é real. Aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. A traição, o veneno, a descoberta, a reviravolta. A vida é imprevisível. A gente nunca sabe o que está por vir. Mas a gente pode escolher como reagir. Pode escolher se acomodar na dor ou se levantar dela. Eu escolhi me levantar. Hoje, uso minha história para inspirar outras mulheres. Participo de grupos de apoio a vítimas de violência doméstica. Falo sobre minha experiência. Mostro que é possível recomeçar. Que não importa a idade. Que não importa quantos anos você passou naquela situação. Sempre é tempo de sair. Sempre é tempo de escolher você mesma. Sempre é tempo de viver. E sabe o que mais me orgulha? Meus filhos. A Juliana e o Marcelo me veem com outros olhos agora. Não mais como a mãe que precisa de proteção, de cuidado, mas como uma mulher forte, independente, inspiradora. Eles falam de mim com orgulho, contam minha história para os amigos, dizem que querem ser como eu quando envelhecerem. Isso não tem preço. Saber que deixei de ser exemplo de submissão para ser exemplo de força. Que meus filhos aprenderam comigo que nunca é tarde para recomeçar. O sítio da minha mãe virou meu refúgio. Vou lá todo mês passar uns dias. É um lugar pequeno, simples, mas tem uma paz que não encontro em nenhum outro lugar. Sentada na varanda, tomando café e olhando as montanhas de Minas, eu sinto gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão por ter saúde.
Gratidão por ter tido uma mãe que pensou em me deixar aquele pedaço de chão que acabou sendo minha salvação. Pretendo construir uma casinha melhor lá. Já contratei um arquiteto. Vai ser uma casa pequena, aconchegante, só minha. Com uma biblioteca, porque agora estou lendo muito. Com um ateliê de costura amplo e iluminado. Com uma varanda grande com rede para eu deitar e ver as estrelas. Um lugar que seja meu santuário, onde eu possa ir sempre que precisar me reconectar comigo mesma. A marca de roupas está quase pronta para ser lançada. Já tenho as primeiras peças criadas. Já tenho nome, logo, identidade visual. Já tenho fornecedores de tecido. Vou começar pequeno, vendendo pela internet. Mas o sonho é crescer. Quem sabe um dia ter uma loja física. Empregar outras mulheres maduras que querem recomeçar. Criar uma rede de apoio, de empoderamento, de sororidade. Voltei a acreditar em mim. Voltei a sonhar. Voltei a fazer planos. E isso é libertador. Durante tantos anos vivi no automático. Acordar, fazer comida, limpar casa, costurar, dormir, repetir. Não tinha sonhos próprios. Meus sonhos eram para os filhos, para o marido. Agora meus sonhos são meus. E vou correr atrás de cada um deles. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, quero que saiba uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você tem mais recursos do que percebe. Às vezes, a gente fica tão focado no problema que esquece de olhar para as soluções. Eu tinha dinheiro guardado e tinha esquecido do poder que aquilo me dava. Você também tem algo. Talvez seja dinheiro. Talvez seja uma habilidade. Talvez seja uma rede de apoio. Talvez seja só a coragem de recomeçar. Mas você tem. Acredite em você. E se você está num relacionamento onde não é valorizada, onde é diminuída, onde sofre qualquer tipo de abuso, saia. Não importa quanto tempo você já investiu ali. Não importa a idade que você tem. Não importa o que as pessoas vão dizer. Sua vida, sua saúde, sua dignidade valem mais do que qualquer casamento. Você merece ser feliz. Você merece ser respeitada. Você merece ser amada de verdade, não envenenada lentamente enquanto fingem te amar. Minha história poderia ter tido um final trágico. Poderia estar morta hoje. Mas estou viva, mais viva do que nunca. E vou viver cada dia como se fosse um presente. Porque realmente é. Cada manhã que acordo é um presente. Cada café que tomo sem veneno é um presente. Cada plano que faço para o futuro é um presente. Fui presenteada com uma segunda chance e não vou desperdiçar. Então, aqui está meu conselho final para você. Não espere quase morrer para começar a viver. Não espere uma tragédia para perceber seu valor. Não espere que alguém te dê permissão para ser feliz. A permissão tem que vir de você mesma. Decida hoje que você merece mais. Decida hoje que vai se colocar em primeiro lugar. Decida hoje que vai viver para você, não para os outros. E veja como sua vida vai mudar. Eu sou Alzira. Tenho 64 anos. Sobrevivi a uma tentativa de feminicídio. Descobri que tinha mais força e mais recursos do que imaginava. Reconstruí minha vida do zero. E hoje, sou mais feliz do que fui nos últimos 32 anos juntos. Se eu consegui, você também consegue. Acredite em você. Invista em você. Escolha você. Sempre. E você que está me ouvindo, o que faria no meu lugar? Se descobrisse que a pessoa que dividia a vida com você estava tentando te matar, como reagiria? E depois de sobreviver, como reconstruiria sua vida? Comente aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Quero saber se minha história te tocou, te inspirou, te fez refletir sobre sua própria vida. Compartilha esse vídeo com outras mulheres que precisam ouvir isso, que precisam saber que é possível recomeçar, que é possível vencer, que é possível ser feliz de novo.